segunda edição. Olá, boa noite. 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça Mineira determina que dona de espaço de festas deve indenizar noivos. Publicados editais para acordos de precatórios de BH e do Estado de Minas Gerais. Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais realiza a primeira audiência e visita técnica no interior do estado. E ainda, a resolução estabelece regras para gravações no Tribunal do Júri, conforme a LGPD. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Dona de espaço de festas deve indenizar noivos por falta de energia durante o casamento. Os detalhes da decisão com Fabrício Veloso. A Justiça de Minas Gerais reduziu para R$10 mil a indenização por danos morais que deve ser paga a um casal de noivos pela proprietária de um salão de festas em Ipatinga, no Vale do Aço. A decisão foi da 20ª Câmara Cível do TJMG. Em primeira instância, a indenização havia sido fixada em R$20 mil, R$10 mil para cada um dos noivos, mas o valor foi revisto após recurso da empresária. O caso ocorreu em setembro de 2021, quando a cerimônia de casamento atrasou quase 2 horas por falta de energia elétrica na região. Segundo o contrato, deveria haver gerador disponível para evitar transtornos, mas o equipamento não foi fornecido. Os noivos precisaram se arrumar no escuro e relataram ter vivido momentos de angústia no dia da celebração. A empresária chegou a oferecer uma suíte para a noite de núpcias, no valor de R$ 2.400, mas o casal optou por ingressar na justiça. No recurso, a dona do salão alegou que o valor da condenação era excessivo, já que a festa foi realizada apesar do atraso, e pediu ainda o ressarcimento da suíte. O relator, desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares, rejeitou o pedido e manteve o entendimento de que houve falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Para ele, o dano moral não decorreu apenas do atraso, mas principalmente da incerteza e da tensão vividas em um momento de grande expectativa. A indenização, no entanto, foi reduzida para R$5 mil para cada noivo, totalizando R$10 mil. Valor considerado mais adequado em comparação a casos semelhantes já julgados pelo TJMG. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais realiza a primeira audiência e visita técnica no interior do estado. Ana Paula Carvalhais tem a informação. Uma ponte entre as comunidades quilombolas do Vale do Rio Doce e o sistema judicial e a prestação de outros serviços públicos. Assim se transformou a sala do júri do Fórum de Guanhães e o local acostumado a ser palco de solução de conflitos judiciais foi cenário para um grande encontro de escuta, conciliação e encaminhamentos. Por iniciativa do Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais do TJMG e com engajamento da comarca local, diversas entidades foram convidadas para ouvir demandas cotidianas, urgentes e históricas da população quilombola de comunidades como Morro de Santo Antônio, Ribeirão, Moinho Velho, Ilha Funda, Purificação, dentre outras, situadas em municípios como Itabira, Senhora do Porto, Peçanha, Paulistas e Alvoradas de Minas, assim como Sabinópolis e Virgolândia. As demandas vão desde o abastecimento de água, a questão agrária e a intolerância religiosa. O desembargador Enéas Xavier Gomes, coordenador adjunto do Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais, ressaltou a importância de ouvir a comunidade e de o poder público se fazer mais presente em rede para entender e solucionar questões com mais celeridade. O evento contou ainda com uma visita à comunidade quilombola de Moinho Velho, em Senhora do Porto, para atendimento de demandas coletivas e também individuais, relacionadas à aposentadoria rural, pensão, paternidade e violência doméstica.
Entre as instituições parceiras, participaram o INCRA, Justiça Federal, Emater, órgãos municipais, CEMIG, Copasa, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado e da União, dentre outros. De Goiânia, no Vale do Rio Doce, repórter Ana Paula Carvalhais. Nota técnica divulgada pelo TJMG traz orientações sobre judicialização da saúde. As informações com Isabela Melano. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, lançou a Nota Técnica número 17/2025 com orientações para magistrados sobre a judicialização da saúde após julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O documento foi elaborado pelos juízes Ismael Fernando Poli Vilas Boas Júnior e Renzo Giacomo Ronchi, integrantes da Comissão Temática de Demandas Estruturais de Alta Complexidade e da Saúde, e traz um formato prático de perguntas e respostas. A proposta é facilitar a aplicação das teses vinculantes do STF em casos envolvendo o fornecimento de medicamentos, racionalizar decisões e alinhar o judiciário às políticas publicadas no Sistema Único de Saúde. Segundo o superintendente de saúde do TJMG, desembargador Alexandre Quintino Santiago, a nota representa um passo importante para garantir segurança jurídica e maior qualidade na prestação jurisdicional. Já a juíza auxiliar da presidência, Marcela Novaes, destacou que o documento funciona como um manual prático para orientar julgamentos e assegurar que sejam de acordo com as diretrizes definidas pelo Supremo. O coordenador do Centro de Inteligência, juiz Ronaldo Souza Borges, lembrou que o texto se inspira em um modelo de governança judicial colaborativa, valorizando evidências científicas e o trabalho de órgãos técnicos como a Conitec e a Anvisa. Em Belo Horizonte, há mais de 3.400 processos ativos sobre medicamentos de alto custo, o que reforça a necessidade de uniformizar a jurisprudência. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. A seguir no próximo bloco, publicados editais para acordos de precatórios de BH e do Estado de Minas Gerais. E você vai conferir ainda divulgadas as regras para gravações no Tribunal do Júri. São 6h09, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Estamos de volta. Credores que têm valores a receber do município de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais, administração direta e indireta, podem se inscrever para participar de acordos diretos em precatórios, a fim de receber os créditos a que têm direito. Os editais para os acordos foram publicados pela Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Diário Judiciário Eletrônico do dia 12 de setembro. As inscrições para o processo de habilitação, classificação e pagamento dos cidadãos interessados vão começar na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, e seguem até o dia 12 de outubro. Para os cidadãos que têm créditos a receber, o acordo em precatórios traz a vantagem de permitir a antecipação do recebimento do valor. O credor receba o montante a que tem direito, sem a necessidade de aguardar o pagamento por ordem cronológica. Mais detalhes, acesse o portal tjmg.jus.br. Resolução do CNJ estabelece regras para gravações no Tribunal do Júri, conforme a LGPD. Confira agora com Diego Brião. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou a proposta de resolução conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a captação e o registro audiovisual em audiências, sessões de julgamento e plenário do júri, bem como em procedimentos extrajudiciais conduzidos pelo Ministério Público. A aprovação ocorreu na terça-feira, dia 16. A norma define limites para o uso de imagens e vozes dos participantes em consonância com o direito fundamental à proteção de dados pessoais e com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD. O relator da regulamentação, conselheiro Pablo Coutinho Barreto,
destacou que a resolução alcançará o objetivo de evitar o uso patológico, ilícito e equivocado das gravações de áudio e vídeo dos atos judiciais e dos atos presididos também pelos membros do Ministério Público. Entre os dispositivos do ato aprovado está a determinação de que as gravações sejam realizadas exclusivamente em sistemas oficiais do Poder Judiciário ou do Ministério Público com armazenamento seguro e medidas de prevenção contra incidentes de segurança. O texto também assegura às partes e aos advogados o direito de gravar, por meios próprios, os atos processuais dos quais participem, desde que respeitadas as regras da LGPD e a finalidade específica do procedimento. A gravação clandestina, por outro lado, passa a configurar violação dos princípios da lealdade e da cooperação processual, sujeitando os responsáveis às sanções civis e penais. Da agência Rádio Web, Diego Obrião. Coisa julgada impede nova ação para restituição de juros remuneratórios sobre tarifa declarada ilegal. Os detalhes da decisão com Bruno Moreira. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a coisa julgada impede a propositura de nova ação para pedir restituição de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias já declaradas ilegais em processo anterior. A decisão sob o rito dos recursos repetitivos, fixada como precedente vinculante, deverá ser observada por tribunais de todo o país e permite a retomada dos processos que estavam suspensos à espera da definição do tema. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a eficácia preclusiva da coisa julgada abrange alegações que poderiam ter sido apresentadas na ação inicial, mas não foram. Segundo ele, quando o autor questiona tarifas e encargos contratuais, a análise já engloba os juros remuneratórios e a decisão definitiva se estende também a esse aspecto. Para o ministro, fracionar ações sobre a mesma relação contratual gera risco de abuso do direito de ação e aumenta artificialmente o volume processual, comprometendo a eficiência da justiça. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. 6h15. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.